Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente consegue criar um CRUD no Django. O Django, para quem não conhece, é um framework para Python muito popular aí na web e ele é muito bom, não é à toa que ele é popular. Nós vamos estar vendo hoje um pouco dele, tá? Ele tem muito poder, muitas possibilidades. Eu vou estar mostrando um pouquinho aqui essa ponta do iceberg do que a gente consegue fazer com ele, que vai ser muito legal. Então, para começar o projeto aqui, eu acabei de criar uma pasta vazia, vou criar um ambiente virtual, certo? E depois de criar esse ambiente virtual, eu vou instalar o Django com o pip. Lembrando que eu estou utilizando a versão do Python 3.11, tá? Mas se você estiver utilizando a versão 3.10, 3.9, 3.8, também vai funcionar. Então vamos colocar aqui pip install Django e Django REST Framework. Com o Django a gente consegue, além de criar aplicativos full stack, a gente também consegue criar só APIs com o Django REST Framework. Então ele oferece soluções diferentes aí para sua necessidade, mas em todos os casos ele trabalha muito bem. Então aqui já instalei. Para começar, a primeira coisa que eu vou digitar é esse comando aqui, ó. Django admin start project core. Por que que eu tô chamando de core? Porque quando a gente começa um projeto Django, a gente começa criando só a base, e aí aos poucos a gente vai criando, adicionando as coisas que a gente precisa. Esse core ele vai ser uma pasta de configuração onde vai ter tudo o que a gente precisa para iniciar o nosso projeto. Então é uma convenção chamar de core, esse nome. E o ponto, porque eu já estou dentro de uma pasta vazia, senão ele vai criar duas pastas, tá? Beleza, que criou. Então, que tem alguns arquivos que foram criados, mas o que a gente precisa se preocupar é os settings e URLs, tá? Começando no settings aqui, como o próprio nome diz, ele é um arquivo de configuração. Aqui tem tudo de configuração do Django, né? Allowed hosts, para permitir diferentes hosts acessar a nossa página, middleware, questão de configuração com banco de dados, a gente configura por aqui. Ele tem um ORM que já vai fazer essa conexão para a gente automática. E ele também tem uma interface administrativa. E aí, para a gente mudar o idioma dela, a gente vem aqui, ó, em PTBR para colocar em português, Language Code. E o time zone eu vou colocar Américas, São Paulo, que é onde eu estou, ok? Aqui, isso é o suficiente para a gente fazer. Eu vou colocar aqui para criar um projeto chamado Contacts, que é o exemplo que eu vou estar criando aqui do CRUD que a gente vai fazer. Então, para fazer isso, a gente vai digitar o Django-admin start app contacts. E aí vocês vão ver que ele acabou de criar uma outra pastinha aqui. A gente precisa adicionar também, não pode esquecer de adicionar esse módulo, esse projeto, como o Django chama, aqui no installed apps. Então agora vou colocar aqui context. Se eu dar um clique, ele já vai redirecionar para lá. Então beleza, tá certo. E vamos executar com python manage.py once run server. Então, aqui ele já está rodando o servidor de desenvolvimento, tá vendo? E ele está falando aqui que tem migrações não aplicadas. Já falo para vocês o porquê. Então aqui, ó, beleza, já está em português, como eu mudei, né? Se eu colocasse em inglês, ele iria aparecer aqui em inglês, tá? Então, como eu já configurei para português, ele já aparece aqui a documentação e uma página de boilerplate inicial. Então, a gente já pode começar a partir daqui. Como eu falei, o Django, ele trabalha com RM, então a gente vai mexer e persistir no banco de dados através de migrações. Antes da gente fazer a nossa primeira migration, nós vamos criar um modelo aqui de contato, né? Um model. O Django ele serve esse padrão MVC. Então nós vamos começar aqui criando o nosso model. Dentro aqui de contact e models, nós vamos criar uma classe chamada contact, que vai herdar de models.model. E nós vamos criar, primeiro, eu preciso de um campo nome e eu vou colocar um campo de e-mail. Só esses dois para a gente ter um exemplo aqui do que a gente precisa, tá? E aí eu tenho tipos de models que o Django já abstrai para a gente. O primeiro que a gente vai utilizar é um char field, é um campo de string, né?
e eu vou colocar o máximo de tamanho de caracteres de 255. Também quero um e-mail, e a gente tem também esse modos para e-mail, que se chama Email Field, e ele já faz essa verificação para a gente. Vou colocar aqui esse método só para retornar a classe pelo nome. É só uma questão mais visual isso aqui, não precisa se preocupar. Então, beleza, acabei de criar model. Eu preciso também referenciar isso no meu banco de dados, eu preciso persistir isso. E como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, digitar python manage.py make migrations. Então aqui, ó, ele diz que criou, né? Aonde que ele criou? Aqui no context migration, a gente viu que já criou aqui esse arquivo. E aqui o que ele está fazendo é exatamente isso, né? Quando a gente não coloca um RG, ele gera por padrão aqui, é como primary key, tá vendo? Name e e-mail, que foram os campos que eu criei. Agora eu vou migrar isso no banco. Python manage.py migrate. Agora. E aqui vocês vão ver que ele criou, né, algumas outras tabelas que ele cria por padrão. Isso a gente não precisa se preocupar. E aí, se eu rodo novamente aqui a aplicação, se eu rodo aqui a aplicação e eu abro aqui novamente, a gente vai ver que ele tem essa página de admin. Essa página de admin é uma página onde a gente consegue mexer em questão de administração. Ele deu um erro aqui no time zone. Não encontrou América esse time zone. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que é América. E aí, beleza, agora foi. Aí ele vai pedir um usuário aqui, um super usuário, mas a gente não tem. Como a gente acabou de criar o projeto, nós vamos precisar criar um da seguinte forma. Eu vou digitar python manage.py create super user. Vou escolher um usuário. Não vou colocar um e-mail, sem admin. Aqui ele vai já verificar que essa é uma senha muito fraca. Se você está criando aplicativo em produção, você não vai colocar uma senha dessa, porque você vai ter um grande risco aí de ser hackeado, né? Mas aqui, como eu tô mostrando apenas propósito educacional, eu vou deixar. Então, vou colocar aqui que yes, tá? Para seguir. Então, ele criou aqui. Se eu voltar aqui, admin, eu vejo que deu um erro. Por que deu um erro? Vamos ver. Que eu não tô rodando a aplicação, né? Então, deixa eu voltar aqui. Admin. E aqui ele já tem, né? Toda uma interface para a gente mexer, né? Uma interface administrativa. Então, isso aqui já é uma coisa muito legal que a gente consegue criar, né? Deixar de criar essa parte da administração, porque ele já provê para a gente uma solução muito completa nesse quesito. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte da administração, mas eu vou deixar só um exemplo aqui com vocês, que a gente consegue já, através daqui, mexer no nosso modelo que a gente criou de contatos e já criar e apagar contatos diretamente por aqui, sem nem precisar de uma interface lá de HTML. Ele já provê isso pra gente. Como? Se eu vim aqui nesse arquivo de admin, que tem aqui, ó, a gente consegue instanciar as nossas modos que a gente já tem criadas aqui. Como eu já criei essa modo contact, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um import nela, então from context import modules. Vou usar esse decorador padrão do Django. Vou passar a minha model e vou criar uma classe chamada contextAdmin, que vai ser o responsável por exibir lá naquele painel. E aí aqui eu coloco um formato que eu quero exibir ele. Eu quero ver o ID, name e o e-mail. Existem vários outros parâmetros, tá? Mas só para mostrar para vocês.
aqui ele já aparece, tá vendo? E eu consigo mexer nela. Então eu vou adicionar um contato, por exemplo. Então, John, e o e-mail vai ser john@gmail.com. Salvei. Beleza. Agora eu vou voltar aqui para tela inicial e eu vou criar essa template para a gente ver aqui, né, os usuários que a gente tem cadastrados na nossa aplicação. Para fazer isso, eu vou criar um arquivo de templates aqui, onde vai ficar o nosso HTML. Vou criar um arquivo .html. Vou colocar aqui que é um Django HTML. E aqui em URLs no core, eu vou referenciar as URLs que eu criei ali, né? Eu preciso dentro de context criar um arquivo de urls.py e aqui no core eu vou passar ela. Então eu quero direcionar a partir de context. E aí para eu fazer isso, eu vou primeiro compartilhar pegar o include aqui. Eu vou colocar aqui, ó, include context.urls. Aqui ele já linkou para lá. Então beleza. Primeira URL que eu vou ter é a de criar contato, assim, na nossa página de visualizar e de criar contatos. Então eu posso copiar esse arquivo aqui. Deixa eu apagar isso. E aqui eu vou criar uma URL chamada create underline contact. E eu preciso aqui de uma view. Eu vou passar uma view chamada views.createContact. O nome dela vai ser create contact. Essa view ainda não existe, né? Então vamos criar aqui essa view. Então aqui eu vou criar uma função chamada def create contact. É o mesmo nome que eu estou referenciando aqui. E aí aqui eu vou receber uma request. E aqui eu vou importar essas views que eu tenho. Da onde? Contacts.import views. E aqui eu tenho a views create contact. E aí agora aqui eu vou verificar se eu receber uma requisição get. Eu quero capturar todos os contatos que eu tenho. Como que eu faço isso? Então, contacts igual a models. Eu vou importar os models que eu criei. E aqui eu passo o contact que eu tenho. Que mais uma vez é esse aqui, né? Certo. E aí aqui eu quero todos. Então, .objects.on. Esse método objects, ele tem vários aqui métodos para a gente buscar. Então eu tenho first, mas eu quero o all. Vou pegar todos que eu tenho. Eu vou retornar e vou renderizar, passando da request, o arquivo chamado createContact.html, passando esses contatos que eu tiver como contacts. Isso aqui é sintaxe Python pura, tá? Então eu passo os contacts. Como eu ainda não tenho esse createContact.html, eu vou criar aqui dentro de templates. Ao invés de index, vou chamar de createContact.html. Aqui, vou colocar o português. Vou chamar essa página de Jalopfruit. Vou colocar aqui. Estou na página principal. Se eu volto aqui e digito aqui Create Contact, a gente está na página principal também.
Eu vou criar a interface que a gente vai exibir os contatos usando o Bootstrap. Então eu vou aqui importar o arquivo do Bootstrap, o link. Certo. E tem os scripts também que eu preciso. Então aqui eu vou exibir. Eu vou colar aqui o arquivo do front-end já inteiro, e aí eu vou explicando para vocês o que está acontecendo, tá? Pra gente focar só na parte do Django. Então aqui, se eu se eu voltar aqui, a gente vai ter alguns erros que eu vou precisar corrigir. Então aqui eu vou deixar vazio. E eu também vou deixar isso aqui vazio. Então aqui nós temos o nosso front-end, tá vendo? Então, aqui a gente vai ter um botão de atualizar um contato, de deletar, e aqui a gente consegue criar contatos novos. Aqui, como vocês podem ver, eu já estou recebendo o nome e o e-mail. Por quê? Porque, como eu havia dito aqui antes, na minha view, eu estou passando os contacts para o meu Django HTML. E no Django HTML a gente consegue ter acesso a esses dados que a gente recebe. Como? Passando essas duas chaves aqui, ó. Essas duas chaves com esse porcentagem aqui no meio, a gente consegue utilizar código Python para fazer iteração. Então aqui eu criei uma tabela, né? Eu criei um formulário que vai ser responsável por criação de contato, né? Que tem o name, o input de e-mail e o botão de registrar, que é esse aqui de cima. E criei um outro formulário, aonde aqui embaixo, ó, tem uma tabela, né? Que é o cabeçalho da tabela. E aí, para cada contato que eu tiver, eu vou exibir essas linhas, né? Com o nome, o e-mail e esses dois botõezinhos aqui. Como eu só tenho um valor, eu só estou iterando uma vez aqui, né? E aí, ele já recebe os contacts e para cada item eu tenho o nome, e-mail, né? Que tá vindo da onde? Tá vindo do módulo, né? Name e e-mail. Então aqui na view eu peguei todos os contatos que eu tenho, passei eles aqui, salvos em uma variável, para o meu arquivo HTML. Beleza. Então para a gente conseguir criar um contato aqui, no nosso form, a gente vai precisar escrever exatamente isso que está aqui, né? Ele vai estar vazio. A gente vai querer passar essa URL create contact e um método post. Por quê? Porque aqui na nossa view, nós temos essa função create contact, né? Mas esse create contact aqui, o Django ele está linkando e gerando uma URL automaticamente a partir do name que a gente deu aqui em URLs, create contact. Então ele vai pegar esse caminho e já vai concatenar aqui no HTML para ter a URL que eu preciso para criar um contato novo. Então se eu venho aqui, inspecionar a página, vocês vão ver que aqui ele já está com o URL certo, tá vendo? O Django já passa para ele certo. A gente está passando também um input de contra CSRF. É uma vulnerabilidade que existe. E o Django ele só funciona os formulários se a gente passar esse CSRF token. Não precisa se preocupar, é só uma questão de segurança, tá? Que o Django já distrai pra gente. E aí aqui, normal, né? Quando eu faço um submit, eu vou enviar todos os dados que eu tenho aqui do input como post para a URL que eu passei. Agora eu preciso receber isso no meu back-end, né? Então como que nós vamos fazer isso?
Eu já fiz uma condição para conta get, quando nós fazemos um get, quando nós fazemos um post, significa que nós estamos enviando os dados do formulário. Então, eu preciso capturar primeiro o quê? O name, né, que vai vir na request aqui que eu estou recebendo. No post, eu faço aqui com Python um get no name. Mesma coisa para o e-mail. E-mail igual a request.post.get e-mail. Então aqui, se eu tiver enviado lá no formulário name e e-mail, eles vão aparecer aqui. E aí agora eu preciso salvar isso na base de dados, né? Aqui, se vocês quisessem fazer uma validação, era o momento, aqui agora, antes de salvar, né? Mas aqui, como eu estou mostrando para vocês, eu já vou salvar. Então eu vou precisar criar uma model de contact, porque para deixar esses dados aqui do jeito que o Django consegue salvar lá, né, no banco de dados, que é com uma model. E aí eu crio uma model de contact passando o name, igual o name que eu armazenei aqui em uma variável. Esse primeiro name aqui é o que a gente criou no model, que é exigido. Então eu tô falando para ele, name é igual a name. Aqui não precisava ser name, poderia ser nome do usuário. Mas eu vou deixar name para não confundir. E o e-mail, né, que a gente precisa lá também na nossa model aqui. Name e e-mail. Aqui eu vou passar novamente esse e-mail que eu acabei de salvar aqui. E por fim, eu persisto esses dados na base, passando um contact.save. E aí eu vou redirecionar, usando a função redirect, o usuário para a página de volta de criação de contato. Então vamos testar se isso está funcionando. Se eu volto aqui, dou um recarregar. Então nós já temos um que a gente criou lá, né, pelo Django Admin. Se eu colocar aqui lucas@gmail.com e registrar, então aqui nós já temos criado o nosso primeiro usuário, tá vendo? Se eu vim aqui no banco de dados, no SQLite, aqui em Contact, já apareceu o segundo aqui que eu acabei de criar, tá vendo? Então beleza, funcionou. Próxima coisa, eu quero que eu consiga também, quando eu clicar nesse botão aqui, ó, ou no deletar, eu consiga atualizar um usuário na base de dados, né? Então como que eu faço isso? Eu vou voltar aqui no HTML e aqui vocês vão ver que eu criei um segundo forma a partir daqui, ó. Passei um CSRF token, todo forma tem que ter esse CSRF token e terminei aqui embaixo do botão de submit. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um post, só que se eu fizer um post na raiz, ele vai criar um novo, né? Mas aqui na verdade eu quero em outro lugar. Eu quero fazer um post no método de atualizar o usuário. Nós ainda não temos esse método, então eu vou criar aqui em URLs, né? Então eu vou vir aqui, ó, pass update contact. Eu também preciso de um ID, né? Que é o número inteiro. Eu preciso de um inteiro chamado ID. E aí eu vou ter uma view chamada views.update contact. E o nome dela vai ser update contact. Como eu ainda não tenho essa view criada, eu preciso criar aqui, né? Então eu vou vir aqui embaixo e vou criar uma nova função com o mesmo nome, tá? Tem que ser o mesmo nome daqui, não dá problema. Update contact. Eu recebo uma requisição. E aqui, além da requisição, eu preciso receber um ID, né? Para eu saber qual usuário que eu estou utilizando. Então eu preciso da primary key. Então aqui eu vou ter um ID. E aí eu vou fazer uma busca através da minha model para ver se eu tenho algum contato com esse ID que eu estou passando. Então contact igual a get object or 404.
esse método aqui é um atalho que o Django já vê pra gente se o objeto ele existe, senão ele retorna um erro 404 já. Não vai quebrar nossa aplicação se não houver. E aqui eu passo, né, models.contact, que é na onde eu vou buscar, e o ID, né, que é a primary key, vai ser igual a esse ID aqui que eu estou recebendo. Beleza. E aí, mais uma vez, se esse método for no post, eu vou pegar a mesma coisa daqui, né, ó. Vou até copiar e colar aqui. Eu vou pegar ali do formulário que eu estou enviando. Então, esse aqui é o usuário, eu vou pegar aqui, buscar, né? Se já existe um contato, se já houver, eu vou ter esse objeto com o contato já salvo lá na base. E aqui eu vou capturar da request, da requisição, os dados novos que eu estou enviando que eu quero persistir, que no caso vai ser o nome e o e-mail, né? E aí eu vou atualizar esse contact aqui que está lá na base com os novos valores. Então, contact.name vai ser igual a esse name aqui. E o contact.email vai ser igual a esse e-mail aqui. Se não houver, ele não vai nem passar daqui, né? Porque esse método já vai retornar lá um erro 404. Então ele só vai chegar aqui se houver, né, um contato existente. Dou um contact.save para persistir as mudanças e vou redirecionar de novo o usuário lá para a página inicial, né? Que é create contact. E aqui também, se não houver, eu vou retornar lá de novo para a página inicial também. E aqui eu vou com redirect, tá? Eu já vou aproveitar e já vou criar aqui também o método de deletar. Então, o método de deletar, ele vai ser bem simples, né? Delete contact, vai receber a request, também a ID. Vou usar aqui esse método de novo para ver se eu acho o contato. O que vai mudar aqui é que se eu achar, eu vou dar um contact.delete, simplesmente. E a mesma coisa, dou uma redirecionada para a página inicial. O delete eu também vou criar aqui, né? O URL chamada delete contact. Aqui é a view que vai mudar, você delete contact, o name delete contact. E aí agora aqui no meu botão, na action aqui, né, do atualizar, eu vou colocar o link que eu acabei de criar, né, que é esse aqui, ó, update contact. Aí para eu não precisar colocar esse link aqui hard-coded, eu uso essa template aqui do Django template para já pegar a partir do name ali, dinamicamente, o link que for, passando o i.id. E aqui embaixo é a mesma coisa, nesse link aqui. Também dá para fazer com os links, tá? Só que aqui vai ser delete underline contact. Beleza. Se eu voltar aqui agora, dar um recarregar, inspecionar aqui a página, então vocês vão ver que ele já... Aqui, cadê? Dá um recarregar. Aqui ele já tá pegando dinamicamente aqui, tá vendo, ó? O link e passando o ID, formulário de atualização. A mesma coisa no de deletar aqui, tá vendo, ó? Então o Django ele já faz esse trabalho pra gente. Então aqui eu criei um duplicado, né? Vou apagar. Beleza, agora eu dei uma recarregada na página, ele foi. Apagou lá o ID3, né? Agora eu quero também atualizar esse aqui. Então vamos supor que eu quero colocar John Silva, o e-mail vai ser johnsilva@gmail.com. Clico em atualizar. Ele já carregou a página aqui, a gente vê que já persistiu a mudança. Se eu olhar no banco aqui, no SQLite, em Contacts, aqui ó. Então nós só temos dois, tá? Mesma coisa para criar um contato, quer criar um contato novo. alaia@gmail.com. Registrar contato, então tá aqui. Então aqui, em quanto tempo? Em 30 minutos a gente conseguiu criar um CRUD no Django. Para vocês verem, né? Se a gente fosse fazer isso na mão, demoraria mais tempo, mas o Django ele já abstrai muita coisa pra gente. Se você tem alguma dúvida, sugestão, comentário para deixar, sinta-se à vontade, né? Se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva se você quiser receber mais conteúdos como esse, tá?
Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Valeu e até a próxima.